Qual o papel do Mercúrio, né? Qual o papel do Mercúrio? O papel do Mercúrio é representar as nossas trocas, mas só isso é pouco, né? Então, representar a nossa troca fala sobre como eu faço uma troca de informação, como eu aprendo, como eu ensino, como eu escuto, como eu falo, certo? Como eu mudo de ideia, como eu negocio. Então, todas as nossas relações que envolvem a troca, e quando eu digo troca é uma bate-papo, conversa de alguma forma, envolvem Mercúrio. Então, Mercúrio é muito importante para as nossas relações, certo? Mercúrio é muito importante para o nosso aprendizado, Mercúrio é muito importante para a nossa análise crítica das coisas, ok? Então, bora falar um pouco mais de Mercúrio. Como que a gente vive, né? Sem Mercúrio, sem pensar em Mercúrio, sem focar em Mercúrio, sem buscar melhorias para o nosso Mercúrio. E aí vamos entender um pouquinho mais. Todos nós temos uma capacidade plena de Mercúrio, independente do signo que ele está, de qual casa que ele está, com quais aspectos ele faz. Todos nós temos toda a capacidade de Mercúrio, porque nós temos o Mercúrio. Mari, meu Mercúrio está retrógrado sem problema nenhum. Seu Mercúrio funciona. Seu Mercúrio tem plena capacidade de funcionamento. O que a gente precisa fazer é se alinhar com o nosso Mercúrio, é entender o nosso Mercúrio, é entender quais os chamados desse Mercúrio, é entender quais as vocações desse Mercúrio, certo? Quais vontades esse Mercúrio me provoca, é entender quais as angústias que ele me traz. De que forma eu me defendo quando eu estou me sentindo ameaçado, né? Qual é o meu mecanismo de defesa e de que forma eu me saboto a partir do meu Mercúrio. Quando eu estou entendendo tudo isso, quando eu percebo tudo isso, fica mais fácil me relacionar com esse Mercúrio e conseguir me alinhar com esse Mercúrio. O que eu ganho me alinhando com o meu Mercúrio? Você começa a ser entendido pelas pessoas. Vocês já passaram por uma situação onde você fala e você não se sente ouvido? Você fala e a pessoa não te escuta. Ou você fala e a pessoa entende uma coisa completamente diferente. Ou você sente que você não tem capacidade para entrar numa conversa. Ou porque você não sabe daquele assunto. Ou porque você não sente que você tem habilidade para ter essa troca, né? Aquela desenvoltura, aquela comunicação, ok? Então, a gente tem que pensar que o nosso Mercúrio, ele traz pra gente toda essa força quando a gente se alinha com as suas condições, com o seu contexto de mapa. Então, quando eu me alinho com o meu contexto de mapa, ou seja, o signo que esse Mercúrio tá, a casa que ele está, os aspectos que ele faz, ok? Eu me alinho com tudo isso, eu entendo tudo isso, é a hora que fica muito mais fácil de eu atender a uma vocação, né? Atender ao chamado de vida que eu tenho aqui. Fica muito mais fácil de eu entender as pessoas, ser entendido pelas pessoas. Fica muito mais fácil eu ter conversas esclarecedoras, eu aprender, eu sentir que, né, meu nível de aprendizado está bom, ok? Então a gente tem aí uma capacidade de negociação maior, sabe? Fica mais fácil. E fica mais fácil também a gente se relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor. Fica mais fácil a gente se relacionar com as pessoas que trabalham conosco. Fica mais fácil a gente se relacionar com as pessoas com quem eu tenho uma troca afetiva, com os meus clientes. Fica mais fácil de eu entender a comunicação dessas pessoas, como me comunicar com elas e de que forma não me sentir talvez agredido por elas, certo? Então existe uma série de questões que envolvem Mercúrio que são impressionantemente fundamentais, né? E eu acho que Mercúrio aí, ele acaba não tendo tanta atenção quanto deveria no mapa, ok? Então bora. Agora que a gente falou bastante sobre para que serve esse alinhamento e o que ele traz de bom pra gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que me traz desconforto e como que é eu me sentir desconfortável com o meu Mercúrio, ok? Então, eu já trouxe aqui algumas informações mais sobre esse assunto, mas alguém aí se sente
Sente que não tem uma facilidade de conversar com as pessoas? Sente que talvez perto de outras pessoas não se sinta tão, com uma desenvoltura tão boa de fala, sente que não se interessa pelas coisas que as pessoas falam, sente que quando você fala, talvez as pessoas não tenham interesse pelo que você fala. Tudo isso são condições de Mercúrio. Sente que você não tem capacidade de negociar, capacidade de trocar. Como que eu vou negociar com essa pessoa? Eu prefiro nem entrar nessa conversa, eu vou perder. Sabe quando você fala assim, eu vou perder esse papo? Eu não vou conseguir, essa pessoa tem mais argumento que eu, mesmo que eu me sentindo certo, dentro da minha razão, é melhor eu não entrar nesse papo, né? Esses são os desalinhamentos com Mercúrio. A gente não se sente ouvido mesmo, sabe? A gente sente que eu não tô sendo ouvido. As pessoas eu não consigo ter uma troca onde eu saia satisfeito da conversa. Então isso é alinhamento com Mercúrio, beleza? Legal. Então, as condições de Mercúrio, as condições saudáveis de Mercúrio trazem essa comunicação bem sucedida, ok? A gente busca atender. Vamos pensar assim, a gente tem um chamado no mapa, tá? A gente tem um propósito a ser atendido. Todos os mapas têm um propósito, não é isso? Então, quando a gente estuda essa astrologia, dessa metodologia que eu trago, né? Que é o ativando pontos de força, que é como que eu me alinho com a força do meu mapa, pra quê, né? Pra gente chegar ao nosso propósito. Então, a gente tem um propósito, está claro nesse mapa esse propósito, tá? E o contexto do mapa, que são as ferramentas do mapa, que são os pontos de força do mapa, eles me levam naturalmente para esse propósito. Então, mesmo que eu não entenda o meu propósito, mesmo que eu não esteja consciente desse propósito, se eu aposto nos pontos de força do meu mapa, se eu me alinho com esses pontos do mapa, eu ganho esse direcionamento, eu já vou em direção a esse propósito. Então, vamos pensar assim, como que eu sei que eu estou indo em direção ao meu propósito aqui? Eu sinto uma satisfação pessoal. Sabe aquela satisfação que chega como um preenchimento? Então, a gente tem uma satisfação pessoal, a gente ganha uma felicidade maior, a gente ganha um quentinho no coração, certo? A gente fica feliz com aquilo que a gente fez, a gente fica orgulhoso com aquilo que a gente fez. Então, não é só pensando em me alinhar com o meu propósito, ir em direção ao meu propósito. É pensando em bem-estar, é pensando em realização pessoal, é pensando em ter bons resultados no meu dia, ok? E quanto ao que se refere a fala e comunicação, esse ponto de força é Mercúrio. Esse ponto de força é Mercúrio, ok? Então, bora. Vamos falar de Mercúrio em Capricórnio. Quem aí apareceu aí alguém com Mercúrio em Capricórnio? Ou você tem alguém na sua vida que tenha Mercúrio em Capricórnio? A gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre os chamados, as vontades, né? Qual a comunicação, o que essa pessoa se sente compelida a fazer, certo? Então, Mercúrio em Capricórnio, vamos lá. Todo Mercúrio, né, tem um papel no mapa de tudo isso que eu falei, tá? Se comunicar, né? Todo Mercúrio tem um papel no mapa de ter essas trocas bem-sucedidas, de aprender, de ouvir, né? De ser ouvido, de ter ideias, colocar isso, né, para jogo. E o Mercúrio em Capricórnio não é diferente, ok? Então, os chamados dele envolvem toda essa negociação, essa comunicação. Mas essa comunicação da energia de Capricórnio, ela vem a partir de um chamado de realização. Então, as minhas ideias todas, tá? Tô fingindo que eu sou Capricórnio aqui, porque eu não sou. As minhas ideias todas são ideias práticas. O que quer dizer uma ideia prática? Uma ideia onde eu quero, que eu tenho, e eu já quero colocar em prática. É muito difícil, não faz sentido para um Mercúrio em Capricórnio ter ideias que ele não consegue entender como colocar aquilo na prática, como realizar aquela ideia. Então, a energia capricorniana de fala é uma energia que quer falar algo que seja possível, factível de ser colocado em prática. Vocês já viram aquelas falas que as pessoas fazem, os 7 passos para, né, 5 passos para como realizar tal coisa,
Essa é uma fala prática, é só um exemplo de algo, coisas que a gente consegue comunicar, já o como fazê-las, tá? Isso é uma comunicação de terra. Então, hoje os 3 Mercúrios vão falar disso, ok? A comunicação de Capricórnio, ela tem essa comunicação prática visando a gestão eficiente de recursos. O que é uma gestão eficiente de recursos? É como eu faço mais com menos, ok? Então, a fala capricorniana, ela o tempo todo está conectada a essa eficiência. Eu quero fazer mais com menos, eu quero fazer mais com menos. Então, eu quero usar o tempo de forma eficiente. Eu quero usar os meus recursos, aquilo que me gera valor, né? Se eu vendo alguma coisa, meu próprio tempo, né? O meu próprio corpo. Como que eu faço isso dar mais resultado com menos geração de esforço ou com menos geração de dispêndio de valores mesmo, assim. Como que eu faço isso ser mais eficiente? Inclusive, aqui falando de dinheiro, né? Como que eu faço esse meu recurso dinheiro ser mais eficiente? Então, é uma gestão de recursos que está o tempo todo nessa energia do mental, né? Nessa energia do Mercúrio em Capricórnio, ok? Isso traz, né, uma capacidade de gestão. Então eu sinto um chamado, eu sinto uma vontade de fazer gestão de recursos. E isso é vocacional, ok? Mas isso de todo capricorniano, o Mercúrio em Capricórnio, ele tem ideias o tempo todo voltadas para isso. É como se ele não conseguisse desligar esse botão. Ele já pensa dessa forma. Então, mesmo que ele esteja num momento de lazer, dentro desse lazer dele, ele está fazendo essa gestão de recurso desse tempo de lazer. Essa gestão de recurso do como ele vai usar o lazer dele de forma mais eficiente, de forma mais... Então, isso é um Mercúrio em Capricórnio, ok? Coisas que visem a... O que é uma gestão de recursos, né? É algo que me ajuda a construir um futuro. É algo que me ajuda a construir... vamos pensar assim. Eu faço o recurso ser mais eficiente para que sobre alguma coisa, para que ali na frente eu ganhe um conforto. Então, eu faço sobrar tempo, para esse tempo ser usado para outra coisa. Eu faço sobrar valores, dinheiro, para esse dinheiro ser usado de outra forma. Eu faço sobrar, ou eu tenho um valor específico para ser gasto. Como que eu vou fazer a gestão desse recurso para ele me garantir que eu faça as melhores escolhas, né? Então, é toda essa questão de gestão, ok? Então, quais são as ideias? Qual é a criatividade do Mercúrio em Capricórnio? Exatamente o que fazer com esses recursos. Então, isso é vocacional. Se você tem Mercúrio em Capricórnio e não está usando dessa sua habilidade, você fica incomodado. Você fica se sentindo ameaçado. Você fica se sentindo chateado. Por quê? Porque eu não estou usando o meu ponto de força. Se você está no emprego, se você está numa relação, se você está numa casa onde você se sente compelido a não usar isso, você se sente preso, não consegue usar isso, ou de alguma forma as pessoas que você está se relacionando não entendem isso em você, existe aí uma percepção de que você está fazendo algumas escolhas erradas, tá? Por exemplo, como isso é vocacional, a ideia é que você tenha um trabalho que você consiga usar a sua vocação. Porque, do contrário, você vai ter uma frustração com esse Mercúrio. Ou seja, as minhas ideias não fazem sentido para esse trabalho que eu faço. As pessoas não querem me escutar porque esse meu tipo de ideia não é valorizado. Esse meu tipo de ideia não é bem quisto aqui. Então, gera uma frustração. Agora, se eu estou num emprego que usa disso... é vocacional. Então, aquele trabalho, aquela área que eu ocupo, né, aquele desempenho que eu tenho, ele é bom.
ele se torna, eu me torno mais produtivo, mais satisfeito. As pessoas que estão no meu redor valorizam aquilo que eu estou fazendo. E eu ganho o quê? Uma sensação, eu ganho o quê? Um conforto aqui. Eu fico orgulhoso, tá? Então, estamos entendendo quais são os chamados, quais são as vontades, quais são as vocações de um Mercúrio em Capricórnio. Tá vendo como um mapa inteiro é vocacional? Mesmo que esse Mercúrio não esteja em casas de trabalho, você percebe o quanto ele é vocacional? E sim, né, a área onde ele está no mapa é a área, os assuntos daquela área estão conectados a essa capacidade de gestão. Beleza? Estamos entendendo? Pessoal, dúvidas, coloquem aqui na caixinha, tá bom? Porque eu não tô conseguindo ler tudo que vocês escrevem. Agora vamos lá, vamos falar do como que um Mercúrio em Capricórnio sente angústia. Então eu já falei aqui, eu trouxe algumas coisas, né, que não ser ouvido nas minhas ideias de gestão, não ser valorizado pelas minhas gestão de recurso, mas não é só isso. Vamos imaginar, né? Vamos pensar que o Mercúrio de Terra, ele é uma energia de fala concreta. Mário, que é uma fala concreta? Uma fala concreta é algo que já foi comprovado, é algo estruturado, ok? Então, se eu tenho uma fala, se eu tenho uma energia de Capricórnio na fala, é uma fala, é um conhecimento, é um entendimento muito provavelmente já comprovado. Alguém já validou, ou porque a pessoa já executou aquela ideia, ou porque você leu alguém que validou aquela ideia, né? De alguma forma, é uma fala concreta. Você tá falando, isso desse jeito tem um resultado. Ou é uma fala que está indo em direção a realizar algo concreto. Faz isso desse jeito que vai trazer esse resultado. E como que essa pessoa entendeu isso? Através da experiência dela, tá? Então não é algo abstrato, não é uma ideia sem comprovação, não é uma ideia que ninguém nunca testou. A energia de Terra no Mercúrio, ela tem a ver com uma fala mais estruturada. Ela tem a ver com essa condição de comunicação, de segurança, mas de segurança não é da ausência do medo aqui, não tem nada a ver com medo, tem a ver com eu falo algo comprovado, então eu tenho uma fala segura, eu não falo, eu tive uma ideia e saí falando, é uma fala com base no mundo concreto, certo? Então a fala de Terra por si só, ela já gera nas pessoas uma concretude, né? Ela já gera nas pessoas uma segurança, ok? Então, Mari, eu não tenho certeza do que eu estou falando. Eu não tenho. Isso traz uma sensação de desconforto muito grande, né, para o Mercúrio em Terra. Por quê? Deixa eu ver. Deixa eu entender como eu busco uma informação concreta para depois falar, tá? Uma outra coisa que ameaça a energia de um Mercúrio em Terra, quando alguém não tem uma fala concreta. Então, se a pessoa que tem o Mercúrio em Terra, ela está falando com uma pessoa que muda o tempo todo a sua fala, o seu discurso, fala uma coisa, depois fala outra, fala uma coisa, depois fala outra, a pessoa que tem o Mercúrio em Terra, ela começa a se sentir muito desconfortável, porque ela já não acredita mais em você, você não tem uma fala concreta, você não traz segurança na fala, porque você muda toda hora, tá? Então essa segurança da energia de Terra, ela tem a ver com essa comprovação. Se você fala uma coisa e faz outra, não entrega, falta com aquilo que você prometeu, a pessoa que tem o Mercúrio em Terra, ela começa a sentir uma insegurança em trocar com você. E mesmo que seja alguma coisa muito, assim, uma diversão, um papo, né, de boteco, a pessoa de Terra, ela já te olha e fala, com você não dá pra combinar nada. Cria-se um desconforto, sim, ok? Então, falas de Terra, a energia de Terra, então se você está trocando, vamos lá, não é só de trabalho, né? Se você está trocando com a sua esposa, com o seu marido, se você está conversando e cada hora essa pessoa fala uma coisa, você não consegue mais levar, cria-se uma relação problemática,
tá? Porque eu não acredito no que você fala. Nada. Nada. Se você quiser conversar com uma pessoa que tem Mercúrio em Terra, você quer convencer essa pessoa de alguma coisa, procure fatos concretos para apresentar para essa pessoa. Então você quer viajar com essa pessoa, você gosta dessa pessoa e você não está conseguindo convencer essa pessoa, começa a buscar, por exemplo, experiências, hotéis que de alguma forma foram validados, né, que tem uma comprovação de validação, né? Há pessoas que já foram nessa viagem, pessoas que gostaram dessa viagem, como que existe uma coisa concreta ali na gestão desse tempo, desse recurso que vai ser empregado, e essa pessoa vai ganhando o que? Um conforto, uma felicidade com isso, ele vai tendo uma certeza que ele pode confiar nessa história, tá entendendo? E confiar, gente, não tem a ver... Não é essa desconfiança da energia de água que tem a ver com medo. É assim, ó, eu não posso perder o meu tempo com você. Então deixa eu ver se isso aqui tá certo. Deixa eu ver se isso aqui tá concreto, tá? Senão eu vou perder tempo, né? Fazendo esse negócio, me irritando, vai chegar lá, não é o que você falou. Aí eu tô indo esperando uma coisa, é outra. Então tem a ver com esse Mercúrio de Terra, tem a ver com esse Mercúrio de Capricórnio, certo? Então, a pessoa se sente ameaçada. Agora, vamos imaginar essa pessoa trabalhando, ou essa pessoa dentro de casa, ou numa relação, e essa pessoa traz uma ideia que ela estudou em algum lugar, uma ideia que ela comprovou em algum lugar, certo? Algo que é possível de se colocar em prática, algo que é factível de se colocar em prática. E aí chega uma outra pessoa e fala, não, vamos fazer de tal forma. Vamos fazer de outro jeito. E aí essa pessoa fala, tá, mas esse seu jeito que você está propondo, de onde você tirou isso, né? Como que é essa história? Como que isso aconteceu? E aí você não consegue entregar isso para a pessoa, ela não entende como você está trocando uma ideia pela outra. E isso gera um desconforto, isso gera uma discussão, isso você tá trocando certo pelo incerto, então isso dá brigas, tá? Isso gera a pessoa se sente ameaçada. Você fala assim, não, mas você tá escolhendo uma coisa completamente maluca por uma outra que é certa. Por isso que essas pessoas costumam ser taxadas de mais quadradas às vezes, sabe? Por quê? Porque é tudo muito certinho, tudo mais essas pessoas, para quem gosta, né? Por exemplo, eu tenho Mercúrio em Terra. É muito satisfatório. Você olha pra pessoa e fala, tá, como isso funciona? De onde você tirou? Traz uma paz. E isso é muito interessante, né? Você consegue, o Mercúrio em Terra, ele consegue ajudar as pessoas a colocar as coisas em prática. Então, eu trago uma ideia e já como colocar em prática essa ideia. Eu trago uma coisa que eu aprendi e para eu estar satisfeito com aquilo que eu aprendi, isso já vem acompanhado de como colocar aquilo em prática, certo? Então, o seu trabalho, as suas relações têm que ser voltadas para isso. Ou a pessoa que você se relaciona tem que conhecer esse seu estilo de fala. Se você tem uma fala empolgada de fogo, por exemplo, e o seu parceiro, a sua relação, tem uma fala de terra, perceba como ele traz essa segurança, como você consegue se comprometer com essa pessoa. Então ela marca com você alguma coisa para a próxima terça-feira, você tem para você que aquilo tá ok, sabe? Então, aprenda também a valorizar essa pessoa. Por quê? Porque a fala de fogo e a fala de ar são mais entusiasmadas, são mais empolgadas, expressam mais volatilidade, né? Então, tive uma ideia, quero fazer, sair correndo, vou fazer. Então, tem também, e a gente vai falar disso, a gente já falou da de fogo, né? Na nossa última aula. Né? Tem também a sua vocação, tem a sua beleza, mas eu estou contando aqui sobre as relações, né? Então existe aqui uma quebra de relação quando você espera que a outra pessoa funcione como você. Assim como aos Mercúrios de Fogo, a gente já viu o quanto eles nos ajudam a nos empolgar, a começar as coisas, a acontecer, a não protelar, muito pelo contrário, né? A ganhar empolgação. Então, o quanto isso é vocacional também, o quanto isso é importante na nossa vida. A energia de terra traz esse outro estímulo, ok?
Bom, então se você aí não está se sentindo ouvido, se você tem um Mercúrio em Capricórnio ou você está atendendo pessoas assim, você não está se sentindo ouvido, olha para isso. Você está tentando usar a sua vocação num lugar que cabe ela, num lugar que faz sentido? Outra coisa, você está valorizando esse seu estilo de comunicação? Ou você acha que você tinha que ser empolgadão? Ou você acha que... Né, o que em você traz para você essa sensação de que isso não é legal, que isso não é vocação, tá? Então, é importante prestar atenção nisso, porque se a gente não dá vazão para nossa vocação, a gente não dá vazão para nada, porque a gente não consegue fazer outra coisa no lugar. Eu não consigo. Eu tenho Mercúrio de terra, não acho ele tão legal, então vou usar um Mercúrio de fogo. Eu só consigo usar aquilo que eu tenho. E aí ou eu uso aquilo em desalinhamento, que é uso tudo errado, desafinado, né? Ou eu uso aquilo em alinhamento, e aquilo faz e acontece. Então valorize o seu estilo de comunicação. Sobre mecanismos de defesa. Vamos pensar assim, quando a gente se sente ameaçado, então eu não me sinto compreendido. Não me sinto que as minhas ideias são aceitas. Não me sinto ouvido. Eu não sinto que... eu não sinto que... Eu posso até estar falando com você, mas... A energia de Capricórnio, se eu sinto que as coisas que eu penso eu não consigo realizar, isso me gera um desconforto imenso também, tá bom? Então, isso tudo faz com que a pessoa... ela se comporte através de um mecanismo de defesa. Porque se eu estou me sentindo ameaçado, eu me defendo da outra pessoa, certo? Então o mecanismo de defesa é o quê? Quando alguém me ameaça. E aí o que isso faz com que... eu preciso defender a minha ideia, eu preciso impor a minha ideia. Ou essa pessoa está ameaçando o meu espaço, a minha autonomia. E aí de alguma forma eu preciso me defender. Ou ela quer que eu faça alguma coisa que eu não quero fazer. E eu preciso me defender. Certo? Isso é um mecanismo de defesa. Então o mecanismo de defesa de Mercúrio, que é a fala, é não falar. Ou falar na força. Certo? Então, ou eu me calo, eu desisto de negociar com você, eu desisto de trocar com você, eu desisto de ter essa conversa, eu não quero participar dessa conversa, eu saio dessa conversa, ou eu imponho as minhas ideias na força, é a hora que a gente fala mais alto, é a hora que a gente traz uma certa briga, então é bem desconfortável, ok? Isso é um mecanismo de defesa de Mercúrio. Agora vamos pensar na energia de Capricórnio e com esse mecanismo de defesa. Bom, uma pessoa que não está usando a sua vocação capricorniana pode querer estar usando ela de forma distorcida na vida do outro. É a pessoa que quer fazer a gestão do recurso do outro e não do seu próprio, exclusivamente. Lembrando que todo capricorniano vai ter esse viés de gestão o tempo todo. Mas se eu não estou fazendo a gestão do meu próprio recurso, se as minhas ideias não estão sendo aceitas, né, dentro do meu trabalho, eu começo a querer que o outro obrigatoriamente aceite uma ideia minha. Estou querendo colocar ideias onde elas não cabem. Por exemplo, alguém que não me pediu um conselho, que não me pediu ajuda, e eu estou brigando com a pessoa que ela assuma o direcionamento que eu dei. Então eu tô fazendo a gestão da outra pessoa sem ela pedir, sem eu ter sido contratado para isso, entende? Isso é um mecanismo de defesa, isso é uma gestão, isso é uma... Gente, me fugiu a palavra. Isso é um... Alguém fala a palavra aí. Já volta na minha cabeça. Isso é uma distorção, pronto, lembrei. Isso é uma distorção, tá? Então eu começo a entrar demais na vida do outro, eu começo a ficar um pouco mandão. Por quê? Porque quem tem a capacidade de gestão tem a capacidade de gerir e acaba ficando um pouco mandão. Beleza? Então assim, perceba se você está usando a sua vocação. Se você não está usando a sua vocação, procure um emprego para ela, procure relação para ela, procure valorizá-la, certo? Perceba se você não está sendo muito mandão onde você não foi chamado, se você não está querendo fazer a gestão de um recurso que não é seu para você fazer gestão de alguém que não pediu, ok? E perceba o quanto você está brigando com uma pessoa que tem um Mercúrio possivelmente diferente do seu, né? Porque pessoas que têm a vocação de empolgar, elas vieram para isso.
Não adianta você ficar brigando com ela como se ela estivesse errada por não querer comprovar algumas coisas, por não querer falar no estilo do seu. Ela não está te provocando, é o jeito dela. Estamos ok, tá? Agora, um dos sabotadores é eu achar que eu preciso me esforçar muito para colocar as minhas ideias em prática, para ser ouvido, eu acho, para aprender as coisas, eu achar que eu não posso receber uma ideia de alguém que já praticou alguma coisa e aquela ideia eu poder usar. São todas distorções, né? Porque como a energia do esforço, do colocar em prática é uma energia muito capricorniana, receber as coisas um pouco, quando ele sente que está recebendo um pouco as coisas de graça, ele sente que aquilo não é para ele, que ele não merece aquilo, certo? Então, se você está aprendendo com outra pessoa que colocou aquilo em prática e aquilo trouxe um resultado, tá ótimo, você não precisa ir lá se ferrar igual a pessoa para aprender, para receber esse conselho, para se empoderar desse conselho, ok? Você pode aprender, por exemplo, com outras pessoas. Quem tem Mercúrio em Capricórnio aí vê várias pessoas escrevendo que faz muito sentido, que é isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta sobre o Mercúrio em Capricórnio? Como lidar melhor com eles? Ou como você lida melhor com o seu Mercúrio? Tô falando rápido, né? Bora, vamos passar pro próximo Mercúrio. O próximo Mercúrio é o Mercúrio em Touro, ok? Então vamos pro Mercúrio em Touro. O Mercúrio em Touro, ele a mesma coisa, no sentido de o chamado de Mercúrio é ser ouvido, o chamado de Mercúrio é aprender, é ensinar, o chamado de Mercúrio é negociar, tá? Um Mercúrio em Touro fala muito mais de uma sustentação concreta de ideias, ou seja, por que a energia de Touro é conhecida como uma energia teimosa, tá? Não é teimosia, é a sustentação, né, de uma prática. E aí Mercúrio é uma prática que mental, é uma ideia, é a sustentação de ideias. Eu tenho uma ideia e eu persisto com a minha ideia, e ela é uma ideia prática, uma ideia que precisa ser uma ideia executável. Então é uma ideia sim de realização, tá? O pensamento do Mercúrio em Touro, ele é um pensamento voltado para realização, para trazer recursos. É um pensamento voltado para negociação, uma negociação sustentada, tá? Persistência nas ideias. Então, são ideias para te trazer um prazer, para te trazer uma realização, ou é uma geração de valor através dessa ideia, ou é uma ideia de algo que vai te gerar prazer na realização dessa ideia, certo? Então, é uma comunicação mais produtiva, é uma comunicação que também traz mais firmeza e concretude. Ou seja, uma pessoa que tem o Mercúrio em Touro, ela quer ser validada e reconhecida como alguém que tem... que traz segurança na fala, né? Você pode confiar em mim, o que eu estou falando é seguro, você pode não estou falando à toa, eu não falo nada da boca para fora, sabe? Então, a energia desse Mercúrio em Touro é sobre isso, é sobre levar essa segurança na fala para as pessoas. E é muito comum quando você fala a outra pessoa, ela sentir firmeza. Sentir firmeza no que você está falando. Então, a energia que ameaça esse Mercúrio em Touro se você ficar mudando de ideia toda hora com essa pessoa, ela perde também aqui em dobro, tá? Porque se você fica mudando toda hora de opinião ou de atitude, essa pessoa ela ganha um desconforto em falar com você, porque ela não sabe se o que ela tá falando vai reverberar, ela não vai conseguir sustentar ideias de troca com você, porque você fica mudando a história. Então ela não sabe o que ela vai encontrar nessa conversa. Às vezes ela vai se programar para trazer uma ideia, para trazer uma conversa, e ela não vai, na hora que a coisa desencarrilha, vai para outro lado, ela ganha um desconforto, né? Outra coisa, se você está trazendo ideias para essa pessoa executar sem nenhuma comprovação, a energia aqui também é de bastante desconforto,
tá? Para o Mercúrio em Touro, muito mais para o Mercúrio em Capricórnio, né? Essa questão da sustentação, de você ser firme na sua palavra é muito importante, tá? Então a energia de Capricórnio tem essa questão do comprometimento na fala, mas é um comprometimento na fala para ele não perder tempo. Ai, não faz eu perder o meu tempo, você fica aqui me contando uma história, eu fico te dando conselho, aí você vai e você não faz nada do que eu falo, e depois você volta com o mesmo problema, ou com outro problema parecido, então você está fazendo eu perder o meu tempo. Essa é a questão do Mercúrio em Capricórnio. O Mercúrio em Touro, ele já fica desconfortável porque ele acha que você não tem uma sustentação, você não tem uma linearidade, e ele fica desconfortável com toda hora você mudar a história, com toda hora aquilo ser diferente, ele não sabe lidar com aquilo, ele acha que ele tá sendo um lugar de desprazer, é um lugar sem valor. Então eu te entrego uma informação, e aí como toda hora o seu discurso muda, essa informação ela fica sem valor, ela não tem resultado nenhum, né? Eu te entrego uma coisa, você faz o que com essa coisa se você muda toda hora? Você não ganha nenhum resultado. Visto que você não ganha nenhum resultado, esse Mercúrio não foi produtivo. Essa conversa não foi produtiva. Ela tá saindo de lugar nenhum para ir para lugar nenhum. Então, entendendo como é um Mercúrio em Touro, quem aí tem Mercúrio em Touro e se sente dessa forma, né? Esse desconforto com as pessoas que não estão levando a sério o que você está dizendo, não estão colocando certeza naquilo que estão falando, né? Não estão trazendo uma fundamentação, ou não estão levando... Então, a energia do Mercúrio em Touro, quando ela fala e você não leva aquilo em consideração, passa uma semana, você pergunta para ela de novo, ela, não, mas eu já falei disso na semana passada. Não, mas eu queria ter certeza, porque depois de uma semana já passou. Não, eu já falei isso na semana passada. Então, sente uma irritação, porque ela não entende que os outros mudam, né, a intenção ali da conversa, e a energia de Touro não. Então, traz essa questão de você não se sentir ouvido, porque você tem que falar várias vezes a mesma coisa, às vezes, quando você entende que você só precisava falar uma, né, porque você mantém muito aquela decisão de fala. Certo? Vamos lá. Mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa é quando a pessoa sente que ela não está nessa conversa, não está sendo ouvida, então ela precisa se defender de você. Eu preciso me defender de você, né? A energia de Touro é a energia que empaca, meu povo. É a energia que fala assim, ai, não vou falar com você. Não vou te escutar. Não vou, por quê? Aí você fica mudando de ideia, ou a minha ideia não tem valor para você. Então, não vai trazer resultado eu começar essa conversa, eu sequer entrar nessa conversa. Então, nada feito, não vou mudar de ideia, esquece. Por quê? Porque das outras vezes você não trouxe valor para minha ideia, não adiantou nada. Eu falei, uma semana depois você perguntou de novo. Isso é muito desconfortável para a energia de Touro. Então, ela pede que ela sai da conversa, tá? Então a energia de Touro ela é um pouco mais calma, então ela não tem tanto essa coisa de fazer a gestão do outro, de mandar no outro, ela simplesmente empaca. E esse é o ato de revolta dessa energia. E quando alguém fala para essa pessoa, tenta convencer ela fala, pede comprovações. Tá, e aí? Você já falou várias vezes pra mim e você não fez. Por que agora eu acreditaria que você vai fazer? Entende? Então, a energia de comunicação de Touro pede esse tipo de segurança. Qual segurança? A que você cumpra com o que você falou. E se você não cumprir com o que você falou, você chega um pouquinho antes e fala assim, olha, aquilo que eu prometi não vai dar por causa desse jeito. Então você sustenta a sua palavra. Mari, eu tenho uma energia do Mercúrio em Capricórnio, eu não funciono assim. Eu tenho energia de Touro, Mercúrio em Touro, eu não funciono assim. Mas você quer funcionar assim? Quer ou não quer? Então, a gente tem que olhar para o Mercúrio, assim como os demais outros pontos de força. Isso é uma coisa que eu falo sempre na formação e quando a gente vai estudar os mapas, quando a gente vai interpretar os mapas. A gente não pode entender que uma pessoa, ela vai agir já em alinhamento com o seu ponto de força.
Senão o bebezinho chegava pronto na vida, né? Nossa, mas usando sua máxima potência. Não, a gente está aprendendo. Então, várias de vocês aqui estão aprendendo, através dessa aula, a melhorar o uso do seu Mercúrio. Né, a melhorar o uso desse talento, o uso desse ponto de força. Por exemplo, eu tenho Mercúrio em Touro e vários dos elogios que eu recebo na formação como eu ajudo as pessoas a colocar a astrologia em prática, como ao atender um cliente, eu trago exemplos práticos de coisas que essa pessoa pode fazer na prática, como que eu levo prazer para essa prática de atender as pessoas, como eu levo prazer em como que eu faço isso de forma prazerosa, como que eu faço isso de forma prática, né? Como que você mantém essa comunicação. Eu, por exemplo, gosto muito do atendimento continuado. Por quê? Porque eu quero ver o resultado do meu cliente. Sem o cliente trazer resultado, esse cliente me gera um desconforto muito grande. Então, percebem, a fala de Mercúrio em Touro, ela busca essa questão de resultado. Um outro ponto da formação, por exemplo, que está expresso nesse meu Mercúrio, é como as pessoas fazem para adquirir valor através desse trabalho. Que gente, é ganhar dinheiro mesmo, tá bom? Como que eu faço para adquirir valor através da minha fala, da minha comunicação? Como que eu faço para o meu cliente adquirir valor através dessa leitura de mapa? Percebem quais as vocações de um Mercúrio em Touro? Se não estava claro, está claro agora. Quem aí conhece o Mercúrio em Touro? Quem tem Mercúrio em Touro para falar sobre isso? Então, se você tem um Mercúrio em Touro e não está colocando em prática essa comunicação ativa, realizadora, aceita que você tem essa vocação, coloca ela para jogo, porque ela está aí, beleza? Vamos mudar para o Mercúrio em Virgem. Quem aí tem Mercúrio em Virgem? Hoje eu estou falando mais rápido que o normal. Quem aí tem Mercúrio em Virgem? Bora lá. Vamos falar sobre os chamados de um Mercúrio em Virgem. Mercúrio em Virgem tem uma mesma coisa, né? Então eu sinto, quero ser ouvido, quero aprender, quero ensinar, quero me comunicar bem, quero negociar, certo? Só que o drive de pensamento, de comunicação, de fala de um Mercúrio em Virgem também tem a ver com essa coisa do prático, o que não é útil, o que não é realizável, o que não é útil, o que não é realizável, não interessa. Isso é para nenhum dos Mercúrios em Terra, ok? Então, o Mercúrio em Virgem, ele tem essa questão de precisa ser prático, precisa ser útil, precisa ser praticável, realizável, precisa ser útil. E não é só isso, eu fico pensando e analisando e classificando, tá, as informações, os pensamentos, para que eles tragam maior produtividade. O que significa maior produtividade? Significa uma melhoria, um ganho de produtividade. Então aqui eu não estou validando os recursos, aqui eu não estou sustentando uma ideia, aqui eu estou melhorando as ideias. Então eu já penso em algo que eu tenho que fazer e como eu faço aquilo melhor. Eu já penso aquilo que eu fiz, que eu realizei e como melhorar. Então, quando alguém traz uma conversa para mim, traz uma informação para mim, eu já fico ouvindo o que a pessoa está me contando, pensando quais os mecanismos que essa pessoa usou na sua prática, que acelerou o aprendizado dela, que melhorou a produtividade dela e como ela poderia melhorar. Por isso que Mercúrios em Virgem são conhecidos por serem críticos, mas isso é uma vocação. São pessoas que têm vocação para analisar, para entender e para colocar em prática. Claro que na distorção a pessoa fica extremamente crítica. Por quê? Porque o outro me ameaça às vezes, né? Mas isso é certamente uma vocação. Então, se você tem um trabalho ou se você tem relações que não valorizam essa sua condição, que não valorizam essa sua vocação, esse seu talento, repense. Se você está valorizando sua própria vocação. Se você está... ou se você está criticando, né? Se você está olhando o copo meio vazio aí, das suas ideias, da sua comunicação. Perceba se você está utilizando isso como deveria ser utilizado. Mais uma vez, não tem como a gente trocar de vocação.
Se essa é a sua vocação, aproveite, porque ela vai te trazer todos os benefícios dos demais Mercúrios. Vai te trazer reconhecimento, vai te trazer felicidade, vai te levar para o seu propósito, ok? E o que essa pessoa se sente ameaçada? Quando ninguém entende a comunicação de melhoria dela. Quando ela está em volta de pessoas que percebem, entendem tudo como crítica, tá? Talvez aqui caiba também a gente ter um estilo de fala onde eu uso a minha vocação com um jeito de empregar isso de uma forma legal, ok? Então, como que eu entrego para as pessoas uma facilidade, uma melhoria de processos, eu ajudo as pessoas a realizarem as coisas, ajudo elas a perceberem os detalhes e isso agrega na vida das pessoas. Gente, quando a gente não usa a nossa vocação no nosso trabalho, é muito comum a gente despencar na nossa parceria afetiva, ou nos nossos amigos, ou na nossa família, uma quantidade de energia muito alta, tá bom? Isso é para todos os pontos do mapa. Se eu não uso aquilo como algo que eu ganho reconhecimento, depois eu acumulo muita energia e coloco num lugar onde a vazão sai de um jeito meio descontrolado, sai de um jeito... E isso provoca desgaste, né? Desgaste na família, desgaste na relação. É a hora que eu começo a trazer uma melhoria prática para a vida das pessoas, às vezes dentro da minha família, de coisas que as pessoas não pediram, de coisas que as pessoas não estão interessadas, de coisas que elas querem fazer do jeito dela, que às vezes é um lazer. Então eu preciso empregar a minha fala prática e produtiva dentro de um trabalho, dentro de algo que ganha esse valor, dentro de algo útil para mim também, tá bom? Isso é com todos os Mercúrios, ok? Independente do elemento, independente do estilo. Cada Mercúrio tem a sua vocação e deve ser empregado. Bom, então a pessoa tem uma frustração intelectual quando as ideias delas não são acolhidas, quando essa melhoria prática não é acolhida. Então Mercúrio em Virgem, ele fica com muita dificuldade de se comunicar quando não é ouvido dentro da sua praticidade, ou quando ele tem ideias que ele não consegue colocar em prática. Então eu tenho as ideias, eu tenho os entendimentos, eu penso nas coisas, mas não consigo colocar nada disso em prática. Isso gera uma frustração imensa para uma pessoa com tamanha vocação, ok? E é comum, aqui tem uma distorção, aqui tem um sabotador, que é a pessoa achar que não estudou o suficiente, que não viveu aquilo o suficiente, né? Que não tentou e se esforçou o suficiente para falar sobre aquilo. E aí a pessoa se cala, porque ela acha que ela está criticando a própria fala. Ela está não validando aquilo, a informação que ela tem, a informação que ela tem que passar, e aí ela dá uma travada. Sabe? Eu não estudei o suficiente, eu não li o suficiente, eu não pratiquei o suficiente, então eu preciso, sabe a pessoa que fala assim, ó, estudante de astrologia faz isso às vezes, eu vou ler 100 mapas para depois cobrar alguém. Aí você fala, nossa, não, começa cobrando mais barato talvez, mas não precisa ler 200 mapas para... Aí, quem sabe, você validou o seu entendimento, o seu conhecimento. Então, não é bem assim que funciona, certo? Então, o Mercúrio em Virgem, ele precisa todos os dias entender que ele tem que fazer um pouquinho melhor que ontem, né? E que essa é a vocação dele, mas ele tem que fazer. Então, isso é uma distorção, é não paralisar pela própria crítica ou ficar criticando o outro que está fazendo aquilo que ele queria fazer. Então ele percebe uma pessoa fazendo aquilo que ele queria fazer, ele fica extremamente crítico com o outro, quando na verdade é uma ideia que ele queria ter colocado em prática. Isso também é um mecanismo de defesa, tá? Isso não é personalidade. As pessoas que têm esse Mercúrio em Virgem, elas não têm esse drive, isso não é natural. Isso é um mecanismo de defesa, é quando o outro me ameaça. Tá? E às vezes a outra pessoa ela nos ameaça só porque ela tá fazendo uma coisa que eu queria fazer, porque ela me lembra que eu não estou fazendo aquilo que eu queria fazer, ok? Lembrando que isso é um sentimento, esse é um sentimento comum do ser humano e a gente costuma senti-lo. Feito? Pessoal, deu para entender os sabotadores, deu para entender os chamados, deu para entender o que convida cada Mercúrio, quais são as vocações, como que a gente briga com a gente quando a gente não usa a nossa vocação. Eu vou abrir aqui as perguntinhas que vocês mandaram, deixa eu dar
uma olhada. Vamos lá. Como relaxar e aproveitar os momentos de lazer com o Mercúrio em Capricórnio? Gente, Mercúrio em Capricórnio sente prazer, né? A primeira coisa é falar sobre se sentir prazer na sua gestão de recursos. Então, você vai saborear alguma coisa que você fez uma gestão, tá? Primeira coisa é a gente aprender a saborear quem a gente é. Porque o Mercúrio em Capricórnio, ele tem esse drive de gestão, independente do que ele tá fazendo, ele não precisa estar trabalhando o tempo todo no trabalho dele, tá? Então eu tô fazendo ali uma gestão de recursos e estou aproveitando. Eu escolhi um hotel legal, que me gera um prazer, né? Eu escolhi fazer algo interessante, que eu percebo que nessa minha gestão de recursos trouxe algo legal para mim. Agora, existe uma distorção na energia de Capricórnio, que em vez de eu ter iniciativas que me façam ganhar mais, para eu ter mais recurso, porque eu emprego isso no meu futuro, eu fico fazendo a gestão daquilo que eu já tenho, em vez de gerar mais recursos. Então, pensa assim, eu tenho uma quantidade limitada de recursos. Se eu não tiver o meu drive de pensamento, pensando em como eu gero mais recurso para pôr nessa cesta, eu fico sovina demais com o que tem aqui. Né? Então, só que o pensamento do Capricórnio tem que ir em direção a ganhar a prosperidade, ou seja, ganhar movimento de trazer recursos e não parar. Porque se eu não estou pensando em como gerar mais recurso, eu fico extremamente conectado a fazer uma gestão de algo que pode acabar. Então, fica tenso aqui com essa informação, fica tenso pensando em como... E aí entra nesse movimento de escassez e isso leva para uma distorção capricorniana, ou seja, ele não foi feito para isso, ele foi feito para empregar o seu pensamento em como gerar mais recursos. Eu faço a gestão bem dos recursos, mas é para fazer um melhor ganho, um mais conforto, não é para não ter recursos, para ficar brigando com um recurso muito pequeno. Certo? Não sei se eu respondi tudo, mas vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui de Mercúrio em Capricórnio também. Como que eu lido com a teimosia de Mercúrio em Capricórnio? Então, quando a gente está negociando com Mercúrio em Capricórnio, a gente precisa se aprender a negociar direito, né? Que é você provar para essa pessoa que a escolha que está fazendo é boa, tá? Ou seja, você está empregando seu recurso aqui, isso é bom, porque isso te gera tal resultado, tá? Porque isso vai te gerar um lazer por um valor que faz muito sentido, ok? Agora, tem coisas que existe uma probabilidade desse Mercúrio em Capricórnio não aceitar, não gostar, não achar satisfatório, e aí isso não é pra ele, certo? A gente tem que olhar, e aí vai ter coisas que você vai ter que falar, se você não é o capricorniano da relação, né? Tô imaginando aqui que talvez você não seja, que tem escolhas que você vai olhar pra pessoa e falar assim, isso me gera prazer, então, né? Eu vou fazer. Mas pra gente trazer aí uma negociação boa com o Capricórnio, a gente tem que comprovar pra ele as coisas. Isso é bom, isso foi comprovado, isso foi testado, eu testei, trouxe realização, estou predisposta a fazer, quero investir esse recurso. Então você provar pra essa pessoa. E não é provar porque ela não confia em você de graça. É porque a fala capricorniana, qualquer fala de terra é assim. A pessoa busca uma segurança na fala da outra. Você não pode fazer a outra pessoa ficar perdendo tempo, porque ela sente que você não a ama, tá? Então não é que ela tem... Gente, isso é importantíssimo falar aqui. Não é uma arrogância. A pessoa não se sente querida, ela não se sente ouvida, ela não se sente amada, ela não se sente respeitada, tá? Então não é que a energia do Mercúrio em Capricórnio, ela vai dizer assim, eu não tenho tempo para perder com você. Não é isso. É que se ela percebeu que ela empregou um dos melhores recursos dela, que é o tempo com você, e você jogou aquilo no lixo, e você não cuidou daquilo, do dinheiro dela, do tempo dela, da força dela, de algo que ela tem para vender, você mostrou para ela que você não cuidou dela, que você não foi amigo dela, que você não amou ela, e ela vai ficar muito triste com você. E ela vai demonstrar essa chateação,
através de uma rispidez, né? Saindo, não negociando mais com você, não demonstrando mais essa fé, esse acreditar em você. Beleza? Ficou claro? Ah, ela respondeu, ficou claro. Gente, eu tô buscando aqui perguntinhas de Mercúrios. Achei mais uma. Qual a melhor forma técnica também de aprendizado para o Mercúrio em Touro? Praticar, tá? Se você precisa achar, se você quer aprender com algum professor ou ensinar alguém que tem Mercúrio, por exemplo, meu filho tem Mercúrio em Touro, tá? Ou você quer aprender porque você tem um Mercúrio em Touro, ou seu cliente, você tem que trazer uma fala prática, uma fala que mostra o como fazer, tá? Então, você está... sei lá, você fala pra pessoa que montar barraca no camping é fácil. Olha onde eu fui, não sei de onde eu tirei isso. Aí você tem que ir lá e mostrar como monta a barraca, ou mandar um vídeo do YouTube pra ela mostrando como monta a barraca. Precisa existir ali algo que é comprovadamente aquilo, como funciona aquilo na prática, tá? Então a energia do Mercúrio em Terra, ele quer saber como eu resolvo as coisas na prática, não é só falar, sabe? Então, se você tá pensando numa criança, você tem que demonstrar, é muito importante, tá? Se vocês aí que tem um Mercúrio em Terra, e, por exemplo, meus alunos que têm Mercúrio em Terra estão com medo de atender outras pessoas com astrologia, estão preocupados com a sessão, primeira coisa, tem que assistir às aulas e colocar em prática na vida, tá? Eu preciso ver as coisas acontecerem para eu sentir essa segurança na informação que você está me trazendo. Eu preciso levar exemplos práticos para o meu cliente, colocar em prática, depois ele tem que me trazer o resultado daquilo que eu falei para ele. Então, um Mercúrio em Touro também pede resultado para as pessoas. Se você tem Mercúrio em Touro e você está atendendo seus clientes com astrologia, peça resultados para ele. O que é resultado para ele? E aí, aquilo que a gente conversou, colocou em prática, como foi, trouxe algum resultado, e deixa a pessoa te falar, tá? Porque muitas vezes é essa pergunta que tá faltando e é essa resposta que tá faltando, ok? Pessoal, vi várias pessoas perguntando as coisas aí, coloquem aqui na caixinha, porque sobe eu não consigo ler. Ok? Então, o Mercúrio aprende dessa forma, ele ensina dessa forma e ele requer esse resultado. Esse Mercúrio em Touro, principalmente, ele requer esse resultado, tá bom? Professor, é normal esses períodos de desinteresse pelo estudo? Zero motivação. Me sinto numa ressaca desse povo que passou por Gêmeos. Mulher, não entendi essa pergunta, mas assim, cada Mercúrio tem uma energia de interesse, tá? Então, por exemplo, o interesse de um Mercúrio em Touro é em realização. Se eu estou escutando uma palestra, uma aula que não me traga resultado para mim, né? Não é nem a pessoa que tá falando, ela tem que me ensinar algo que vai trazer resultado para mim. Se não trouxer resultado para mim, me causa desinteresse. Se a pessoa Mercúrio em Capricórnio, ele fica desinteressado quando a pessoa não está fazendo uma gestão daquele recurso, não está demonstrando respeito pelo recurso, não está empregando muito bem esse recurso, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem Mercúrio em Capricórnio, quando a outra pessoa começa a enrolar muito para falar, ela fala assim, nossa, lá se vai o meu tempo. Lá se vai o meu tempo, fala logo, sabe? Então, isso é interessante. Então, você tem que olhar aí o seu Mercúrio e quais são os interesses dele, o que interessa para esse Mercúrio e entender o porquê que está te causando desinteresse, tá? É isso. Então, qual é o seu interesse? O que satisfaz o seu intelectual? O que te dá vontade de aprender mais? O que te dá vontade de parar para escutar uma pessoa? Qual é a informação que essa pessoa me traz para de fato eu achar relevante o que ela está falando? E isso vale para os professores também. Vamos ver. Mercúrio em Touro com muitos pontos cardinais ou mutáveis. Como conciliar o movimento e a sustentação? Falou comigo, né? Porque eu tenho pontos em Gêmeos, ponto em Áries, ponto em Libra. E eu tenho a energia de Touro muito forte. Existe essa conciliação. Eu vou trazer um exemplo meu, tá? Por exemplo, eu não dou 2 vezes a mesma aula. Então, eu gosto
de ter uma comunicação sustentada, eu gosto de dar aula, tá? Mas a minha lua em Gêmeos, que gosta de mobilidade, que gosta de flexibilidade, tem pavor de dar a mesma aula 2 vezes. Mas eu sou a pessoa que gosta de dar aula, então a aula faz sentido para mim, pode ser algo perene na minha vida, pode ser algo sustentável na minha vida? Sim, mas dentro disso existe uma variação para agradar os meus Gêmeos. E de tempos em tempos eu tenho iniciativas em novas vertentes, em outras iniciativas para agradar o meu Áries. Então a gente consegue conciliar. E aí tem que entender como cada pessoa funciona melhor dentro desse conjunto, dentro desse mix. Mas é só o seu mix que vai te satisfazer. É só o seu contexto que vai te satisfazer, certo? Então, procurem fazer essa conciliação que ela é possível. Alguém quer fazer mais alguma perguntinha? Eu tô rindo aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Eu tô com algumas perguntas aqui que... chegou. Mercúrio em Virgem demonstra mais frieza. Estão sempre nos analisando. O Mercúrio em Virgem, ele está sempre analisando, mas isso não significa que é algo ruim, tá? Eu tenho algumas pessoas que falam isso pra mim, por exemplo, Mari, você parece estar sempre analisando a gente. E eu tô mesmo, mas isso não é algo ruim. A gente sempre acha que ser analisado é ser julgado, é tipo levar um tomate, né? É ser julgado pelo negativo. Eu conheço vários Mercúrios em Virgem que estão prontos para elogiar, que estão prontos para colaborar. Então, várias pessoas que eu costumo conversar com Mercúrio em Virgem, que eu peço realmente ajuda, ok? Eu peço ajuda para a pessoa, ela me traz clareza. Às vezes meu pensamento está bagunçado, eu converso com essa pessoa, ela me traz clareza, ela consegue me pontuar, ela consegue me trazer essa facilidade. Então, se a gente não se sente julgado o tempo todo pelas pessoas e o que elas falam, e isso é importante você dar uma olhada, Verônica, porque às vezes a pessoa só tá falando uma coisa que vai te ajudar, ou falou por nada, ou aquilo é pouca coisa, mas você se sentiu muito, de alguma forma, magoada com aquilo. E não era pra tanto, tá bom? Então, tem que prestar atenção. Mercúrio em Virgem, ele não é essa pessoa malvada, não, tadinha. Mercúrio em Virgem tende, inclusive, a ser tímido, né? É uma tendência comum pro Mercúrio em Virgem ser tímido. Ele não está criticando e julgando, não. Ele está criticando, inclusive... A crítica aqui é uma crítica de análise, né? Quando a gente pensa, por exemplo, quem tem filho pequeno aí, percebe disso, né? A gente precisa estimular o nosso filho a ter um pensamento crítico. O que é isso? É não aceitar qualquer coisa de todo mundo, né? Você ter uma crítica, para você ter o seu próprio pensamento, para você ter a sua própria escolha, fazer melhores escolhas. Então, pensamento que a gente tem que tirar da palavra crítica, essa coisa feia, essa coisa pejorativa. Certo? Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui de Mercúrio. Eu achei essa boa. Um Mercúrio em Capricórnio com conjunção com Júpiter fica com o que meio sagitariano? Fica. Não é bem um que meio sagitariano, é uma empolgação, tá? Porque vamos pensar nos assuntos de Mercúrio. Mercúrio é a fala, é a troca. Quando Júpiter está muito pertinho do Mercúrio, eles só conseguem funcionar juntos. Não tem como eu usar um de cada vez. Então, eu uso eles juntos. E a energia de Júpiter por si só é uma energia otimista. É uma energia de avançar, de querer mais, de querer ultrapassar os limites, né? De empolgação. Então, é uma fala mais empolgada, é uma fala mais otimista, é uma fala de busca por crescimento, mas não é bem uma fala sagitariana, mas traz essa semelhança, pode confundir as pessoas por causa disso. Por que não é bem igual? Porque a fala de Sagitário também tem essa empolgação, também tem essa questão, mas ela é sagitariana, ela não precisa de tanta comprovação, ela não precisa ser tão concreta, tão estruturada quanto um Mercúrio em Terra. Então, o Mercúrio em Terra com Júpiter é uma coisa, o Mercúrio em Sagitário é outra, mas traz essa sensação. Várias vezes eu já achei que uma pessoa, por exemplo, tinha um ascendente em Sagitário, eu falei, depois eu comecei a ver que tá um pouco diferente, eu ia ver, a pessoa tinha um Júpiter no ascendente. Não é que ela tinha um ascendente Sagitário, mas traz semelhanças.
ok? Mercúrio conjunto ao Sol. Mercúrio Capricórnio conjunto ao Sol em Capricórnio. Reforça, não tem nada de reforço na astrologia, gente, é soma. As coisas somam. O Júpiter não fica mais Júpiter, o Mercúrio não fica mais Mercúrio. O Júpiter, ele não faz o outro planeta ser mais o outro planeta. O outro planeta é ele sem o Júpiter, com o Júpiter. A questão é, o Sol, ele traz clareza, ele traz entendimento onde ele está. E o Mercúrio, onde ele traz essa questão da condição da palavra. Quando os dois estão juntos, eles andam juntos. Então, o Mercúrio com Saturno é um Mercúrio mais estruturado, tá? Não é que o Mercúrio mudou, é que a fala junta com Saturno. Então, eu espero que essa minha fala tenha estrutura também, porque o Saturno tá ali junto. Um Mercúrio pertinho do Sol, existe ali uma clareza maior de entendimento, de comunicação. Não é que a pessoa é mais inteligente, mas ela tem uma facilidade de entender rápido as coisas. Por quê? Porque o Sol traz muita clareza. Então eles andam juntinhos, eles trazem essa questão de funcionarem muito bem juntos. Qualquer planeta junto a outros planetas, eles funcionam junto, mas não é que um potencializa o outro, eles só funcionam juntos. Capricórnio na 3 tem a ver com essa comunicação, então pega um pouco dessa explicação do Mercúrio. Então a casa 3, ela tem essa condição de trazer pra gente como a gente se interessa pelas coisas, como a gente vai pra interação. Então ela lembra um pouco dessa condição de Mercúrio que eu falei, mas a gente tem que olhar, quando a gente pensa em casa 3, a gente tem que olhar o regente da casa, ou seja, o Saturno, tá? Porque você tá falando que a casa 3 tá sob o comando de Capricórnio, então é Saturno. E a gente tem que olhar o próprio Mercúrio também, tá bom? Mas é interessante olhar para o Saturno. E Saturno, como é o regente de Capricórnio, né? Ele traz uma explicação parecida, associada. Exatamente isso que quer dizer. O que quer dizer um planeta regente? O planeta que traz uma explicação, uma função parecida com a energia daquele signo. Certo, meu povo? Parece que as perguntas acabaram. Eu acho que acabaram. Perguntas sobre Mercúrio. Eu recebi aqui algumas perguntas que não eram sobre Mercúrio. Então eu não estou abordando elas. Vamos lá. Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Perguntas sobre Mercúrio? Não? Pessoal, vocês têm umas perguntas malucas aqui. Foca na aula de Mercúrio. Ok, então é isso, meu povo. Vamos lá. Vamos terminar esse nosso conteúdo de hoje. Eu só quero que esteja claro para vocês, esse é um assunto forte da formação, tá? O como que eu me empodero do meu mapa, o como que eu uso o meu mapa como um mapa vocacional mesmo, como coisas ali que me deixam com uma fluidez, com coisas ali que me deixam mais fortes, com coisas ali que me trazem resolução, que me trazem produtividade, com coisas que me trazem bem-estar, tá? Então esse mapa tem toda essa potência. Se você não está se sentindo aliado, ou seja, se você não está sentindo prazer em quem você é, se você não está sentindo que para você é gostoso fazer as coisas, é satisfatório fazer as coisas, você precisa olhar para o seu mapa. Se o seu cliente está desconfortável com quem ele é, e isso, gente, é assim, nosso trabalho, nossa relação afetiva, tudo isso tem a ver com esse entendimento de quem eu sou e usar essa força, porque quando eu sei quem eu sou, eu escolho melhor as minhas relações, eu escolho melhor os meus trabalhos, eu aplico melhor a minha força e isso nos gera resultado. Então, a formação é inteira sobre isso, é sobre você aprender a fazer isso por você e é sobre você aprender como fazer isso pelas pessoas, não só as pessoas que te circulam, mas como um trabalho que você consegue
fazer isso de forma remunerada, tá? Então, se vocês têm interesse aí, eu tô vendo algumas pessoas mandando aqui que tem interesse em fazer o curso, existe um link na minha bio que você cai numa página de explicação. Existe nossa equipe que tem, né, no WhatsApp fala sobre isso. É uma formação, tem um acesso imediato, a gente tem aulas ao vivo todo mês também, a gente tem um grupo de discussão bem legal. Então, não deixe de dar uma espiadinha, ok? Pessoal, um super beijo pra vocês. Um super beijo pra vocês. E até a nossa próxima aula. Tô tentando ler as perguntas de vocês, tô louca aqui.